o tema que nós iremos tratar é abusos, né? Um tema bem digesto, né, Norma? É, Bem delicado, entretanto, muito importante para a igreja, né? E nessa conversa com você, eu gostaria já de iniciar perguntando qual a definição de abuso. Por que eu pergunto? Porque existem mulheres que acreditam estar vivendo uma submissão em seu casamento, quando, na verdade, elas estão vivendo um relacionamento abusivo, sem ter conhecimento, sem ter discernimento que é um abuso. sim. Para mim, o que é assim central e que na verdade eu vejo muito na Bíblia, por exemplo, em Ezequiel 34 e em outros momentos, por exemplo, na fala de Jesus, né? O Jesus falou que dá a sua vida pelas ovelhas, que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A questão do abuso não é dar, é o oposto, é tirar. Então, ocorre abuso quando, dentro de um relacionamento em que deveria haver doação mútua, existe, da parte de um deles, o abusador, um esforço contínuo para retirar ilicitamente, retirar seja dinheiro no abuso financeiro, seja paz no abuso psicológico, emocional, seja tirar o lugar de Deus no coração da pessoa, ferir a imagem de Deus no coração da pessoa, que é o abuso espiritual. Então, o abuso, ele sempre tira algo que leva à destruição, né? Pode ser, eu não sei até que ponto o abusador está consciente de que ele quer a destruição do outro, mas ele quer o poder sobre o outro. Ele quer que façam o que ele deseja para o objetivo dele. Então, ele não entra nos relacionamentos com essa perspectiva de doação. Ele entra para tirar, mas ele mascara isso de doação. Ele mascara. Por isso, eles encontram muito abrigo em cargos, né? Cargos não só em igrejas cristãs, mas em todo tipo de religião você pode ter o abuso. Então, é difícil de identificar também, né? É difícil porque eles se camuflam, né? Eles aprendem a linguagem, aprendem o comportamento ali para poder agir. E ele sempre é como se fosse uma compulsão, né? É mais ou menos como o serial killer. O serial killer, ele é serial porque ele faz um atrás do outro. E o abusador é isso. Tanto que uma das coisas que eu falo, quando eu falo sobre isso, tá na dúvida se é um abusador? Olha para a quantidade. A quantidade é um dado objetivo. Procura a segunda vítima, procura a terceira vítima. Sempre tem. Sempre tem. Diante de uma situação dessa, como que a liderança da igreja ela pode ajudar? Nós estamos vivendo em um momento em que grandes teólogos, grandes, né, assim, líderes têm camuflado, têm escondido situações dentro do contexto eclesiástico. Como a liderança ela pode ajudar a Primeiro, identificar? entendendo o problema. Eu acho que aí a gente está vivendo uma crise que eu chamaria de crise antropológica mesmo, sabe? É como se fosse assim, o conceito da depravação total, que é um conceito calvinista, mas que uma pessoa que não é calvinista poderia traduzir em todos nós somos pecadores e não existe nada em nós que não esteja manchado pelo pecado, isso aí acaba se tornando na mente de muitos, todos nós somos igualmente pecadores. Então, se você tiver essa perspectiva, que aliás é muito comum na primeira onda, principalmente do aconselhamento nootético do Jay Adams, você vai sempre procurar o pecado da vítima e você não vai enxergá-la como vítima. E por que o abuso não é um caso? Por que o abuso não é simplesmente esse marido está pecando contra a esposa, mas é porque ele não consegue controlar a sua ira? Como é que eu diferencio as explosões de ira de abuso? Então, o líder ele precisa entender um pouco disso, para ele não cair nessa confusão, porque é óbvio que o abusador vai se disfarçar, ele vai dizer que foi um caso consensual, caso, né?
Ele vai dizer que foi adultério, não vai dizer que foi abuso espiritual. No casamento, o abusador vai se fingir da pessoa mais simpática, mais doce, mais prestativa do mundo para os outros. E dentro do casamento, não, ele revela a face dele, né? E isso, óbvio, esposas também podem ser, embora a maioria não é. E eu acredito que isso se deve, a maioria é homem. Eu acredito que isso se deve pela natural autoridade, né? Enfim, desde a criação nós temos o homem numa posição de maior autoridade. Então, é natural, ele tem mais força, ele tem locais, ele tem contextos de força maior, né? Ó, tem uma pessoa dizendo: a violência psicológica comigo começou na lua de mel. Pois é, às vezes eles vão dar sinais durante o namoro, durante o noivado, eles já vão dar alguns sinais, mas quando a mulher está apaixonada, às vezes ela vai varrer para debaixo do tapete. E quando casa, piora, porque ele se sente mais seguro. Vai piorando cada vez mais. E se você seguir o conselho de pessoas que seguem essa linha do aconselhamento nootético, não digo que são todas, mas autores importantes entre eles seguem, se você entrar numa onda de eu vou ser mais submissa, eu vou ser mais tranquila, eu vou ser mais afável, é pior, porque aí ele cresce, ele vê que você não dá o limite. Então, o abuso é como se fosse um outro mundo a ser desbravado. Ele não é... A gente não está lidando com pessoas que são bem intencionadas. A gente está lidando com pessoas com potencial destrutivo, claro. Então, é outra história. Agora, se você já vem com essa ideia de que a psicologia é furada, não sei o quê, aí você vai estar sendo antibíblico no sentido de que você não vai acreditar que uma pessoa só ela vai ser má a esse ponto. E como é que você não acredita nisso se você acredita que o pecado entrou no mundo e ele tem diferenças? Uma pessoa que xinga a outra não tem o mesmo nível de destrutividade de pecado do que uma que mata. Isso é muito óbvio. Mas tem teologias por aí que saem da realidade mesmo. Saem completamente da realidade. E a pessoa ela se recusa a acreditar. Mesmo o caso do John Mackay, eu tô falando demais, né, Rafael? Eu não tô nem deixando você fazer as perguntas, mas enfim. É porque um Estamos tá aqui para emendando ouvi-la. no outro. Deixa eu deixar você liderar aí. Fique à vontade, estamos aqui para ouvi-la. É muita coisa. É Então, muita coisa. muitas pessoas acreditam que um ambiente propício ao abuso dentro da igreja é com uma péssima teologia. Entretanto, nós temos percebido que locais com uma boa teologia têm se tornado ambiente propício a um ambiente de abusos. Isso. Isso é uma realidade hoje nos Estados Unidos, né? Que infelizmente tem também acontecido no Brasil. Né? E como lidar com isso? Claro que, como você bem mencionou, isso, independente do local, da teologia, é um problema do coração, da depravação que existe no coração do homem, né, ou da mulher também, né, e como lidar com uma situação dessa? Porque muitas pessoas procuram um lugar, uma cultura saudável, uma teologia boa, e quando se deparam com situações, né, uma cultura de abuso, uma cultura tóxica, né? Sim. Pois eu acredito que a gente pode aí pensar em duas definições diferentes de teologia. Uma definição é a doutrina cristã básica correta. Então, quando a gente diz igrejas têm boa teologia, a gente está se referindo mais a isso. Tem diferenças menores, mas a teologia básica é correta. Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, ele se sacrificou por nós, a salvação é pela graça, etc, etc. Mas, na segunda definição, que para mim é mais verdadeira, é mais precisa, seria teologia como não só o conjunto daquilo que a gente crê, mas o conjunto do que a gente faz.
teoria e prática, a coisa encaixada. Aí eu diria que as igrejas que são propícias para abuso, elas não têm uma boa teologia, porque elas professam o essencial da fé, mas na hora de colocar isso em prática, a coisa é superficial, como o apóstolo João falou, né? As pessoas amam mais de língua e não de verdade. As pessoas fazem grupinhos especiais, tem o grupinho do pastor, tem gente falando mal, achando que isso não é pecado, não se arrependendo por isso. Então as coisas vão acontecendo de tal forma que os líderes ficam numa posição intocável. E isso não tem nada a ver com uma teologia saudável, porque o próprio Jesus, ele inverte essas relações de poder, né? Ele diz, olha, líder é o que serve. Mas aí, se você tem uma igreja que prega a salvação corretamente, mas que coloca o líder numa posição inquestionável, aí sim você vai ter palco para abuso, você vai ter um ambiente muito propício. Muito bem. Todo pastor narcisista, um potencial para ser um abusador? Olha, eu confesso a você que eu ainda luto um pouco com essa definição de narcisismo. Eu não sei exatamente o que é isso. Eu acho que ainda tem muito ruído, muita confusão nessa palavra. Mas, vamos lá. Se você tem uma pessoa autocentrada, como dizem muitos, né, psicólogos, psiquiatras, que o narcisista é incapaz de amar. Mas ele está numa posição que para ele é confortável. Ele é pastor, ele prega, ele gosta de ser ouvido, o salário é bom, ele é admirado. Se alguém ameaçar aquela posição, sendo que ele não ama, não tem uma empatia verdadeira pelas pessoas, é claro que ele vai ter um comportamento abusivo. Ele vai procurar destruir aquela ameaça. E aí ele vai falar mal, ele vai persuadir pessoas a darem um gelo nessa pessoa que ousou questioná-lo. Ele vai destruir a reputação dessa pessoa e vai achar que está tudo bem. Ele não vai se preocupar com a vontade de Deus, entende? Entendo. É um negócio muito horrível, porque se você tem a perspectiva do líder que serve, quem é que vai querer ser líder? A pessoa que acredita que Deus chamou para ser líder. É uma questão de consciência. Deus quer que eu esteja nessa posição. É uma posição de sacrifício, mas eu vou ter que ir lá. Agora, se você coloca o líder numa posição de privilégio, é maravilhoso ser o líder. O líder tem os melhores pedaços, né? Quando a gente pensa lá no Antigo Testamento, ele tem as melhores coisas. Aí você já atrai pessoas que não estão se preocupando com o bem-estar das ovelhas. Não tem jeito. Sim. Chegou uma pergunta aqui do pastor Eduardo. Ele está perguntando assim para você: como educar nossas igrejas para lidar com situações de abuso? Eu acredito que ouvir mesmo, ouvir pessoas que trabalham com isso. Psicóloga, assistente social, pessoas cristãs que tenham um pensamento bastante que já tenham feito esse dever de casa, de olhar para isso com as lentes da fé mesmo. E ouvir essas pessoas, porque o pastor, ele não pode saber tudo, né? Ele não vai, ele tem sempre uma pregação para preparar, ele estuda teologia, ele não tem tempo de ler 30 livros sobre abuso, de estudar o assunto e entender padrões, tudo isso. Então, por isso já precisa ser uma liderança descentralizada, porque é essa liderança que vai ouvir, que vai chegar para você e vai dizer: poxa, eu queria aprender isso aí com você, me manda material, me fala e tal. Isso já é outra categoria, né? Já não é aquele pastor que age como se fosse o único a ensinar na igreja. Ensinar no sentido também informal, né?
como se só ele tivesse a ensinar e não a aprender. Então, eu acho que essa humildade é essencial e ouvir as pessoas abalizadas sobre isso, talvez chamar para palestrar, fazer congressos, enfim, colocar esse assunto mesmo para correr na igreja, para todo mundo ficar atento. E eu acho uma coisa muito importante também, que essa descentralização permite que mulheres possam participar de alguma forma ali dos processos decisórios, da liderança. E essas mulheres, elas têm um olhar mais afiado para essa questão do abuso dentro da igreja. Por quê? Gente, aí a gente tem uma vantagem imensa sobre vocês, homens, que na verdade é uma vantagem horrível, vamos combinar. Mas enfim, num mundo pecador, a gente sabe o que é ser olhada com cobiça, muito mais do que qualquer homem. Sim. Porque é assim que é, as mulheres elas são muito mais alvejadas, né? Tanto que Jesus fez aquela advertência para os fariseus, porque ele sabia disso, os fariseus estavam lá, se achando os santos perfeitos, mas eles estavam com a cabeça cheia de cobiça e olhando para as mulheres e imaginando coisas. Então a gente sabe o que é isso, um olhar estranho, um jeito estranho de falar, a gente sabe. E se a gente puder estar junto com a liderança, não sei, aí vai depender de cada doutrina, enfim, até que ponto a mulher pode ou não pode, enfim. Mas se ela estiver junto, ela vai poder ter esse olhar que muitas vezes um homem não tem. E vai poder avisar, olha, o fulano tá com um comportamento estranho com essa mulher, com essa criança, então vamos ficar de olho. É outro olhar, é outra sensibilidade. A mulher ela tem mais sensibilidade, né? Uma percepção, discernimento, coisa que realmente concordo com você, o homem não tem. Não tem. A mulher, ela, de longe, ela percebe. Não está acostumado, né? Não, a gente está acostumado a ser olhada de um modo esquisito, às vezes até desde criança. A gente sabe, a gente tem aquele, um pouco um sensor, sabe? De ECA, uma coisa assim. Eu falo ECA porque tem um autor chamado Chuck DeGroat, que inclusive escreveu sobre narcisismo na igreja, mas eu ainda não li esse livro dele. Eu li artigos e em um artigo ele fala que a gente não pode ignorar o fator ECA. É o ick factor. Em inglês, né? Ick, de quando você faz ick, ECA, que nojo. Então eu digo que é o fator ECA, em português. Que é quando tem alguma coisa estranha no modo daquela pessoa me olhar, falar comigo, chegar perto. Tá esquisito isso aqui. Então, se ela chega para a liderança e comunica isso e ela já não é acreditada porque aquela liderança é tão centralizada que não houve membros comuns ou não houve mulheres, aí você já tem uma abertura para abusadores, né? Que são os lobos de que a Bíblia fala. Pessoas que estão ali só para pegar alguém e tirar da igreja. Eu já vi isso acontecer desde que eu me converti. Olha, já faz muitos anos. Já faz o quê? Eu me converti com 24, eu tô com 52, já vai fazer aí quase 30 anos, né? E novinha convertida eu já via isso. O cara entrou na igreja, olhou as mulheres, pegou uma e tirou ela da igreja. Ela passou. Ninguém mais viu essa mulher. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a igreja ela é um lugar de confiança mútua. Mas enquanto a gente está neste mundo em que o joio está junto com o trigo, a gente precisa prestar muita atenção, porque não dá para ter uma confiança irrestrita, tem que ter a prudência também, né? Se tratando de uma característica de um abusador, quais são? Características do abusador. Bom, tem alguma característica? Depende muito. Isso depende muito. Porque o que acontece? Você pode ter aquele abusador clássico, né, entre aspas, que é a pessoa em quem todo mundo pensa quando pensa em um abusador. Então ela vai pensar num homem, por exemplo, se for um pastor,
vai pensar num um pastor, um líder de igreja, professor de escola dominical, enfim, vai pensar em alguém meio sem empatia, uma pessoa assim centralizadora que fala umas coisas ruins para as pessoas, que tenta controlar por meio da raiva, por meio de palavras que diminuem. Isso tudo entra no abuso verbal. Só que quando a gente estuda e lê muitos casos, muitos relatos, a gente vê que está muito longe desse estereótipo muitas vezes. O abusador ele pode ser uma pessoa simpaticíssima, uma pessoa que demonstra muita empatia, uma pessoa que fala coisas que você fica, uau, que bacana, essa pessoa realmente se importa comigo, ele tem um amor desinteressado por mim. E aí quando você vê, ele está te manipulando, se fazendo de vítima, que é o oposto do que a gente imagina, né? Do abusador que tem aquela palavra forte, que é alguém que faz questão do poder. Não, o poder ele pode vir também de uma forma singela, delicada, sensível, e nisso ele está manipulando. Ele, por exemplo, ele ameaça se matar caso a pessoa conte para alguém o segredo deles. Ele pinta e borda, mas com uma capa de pessoa afável e sensível. Então a gente tem que tomar cuidado com os estereótipos. As características vão variar muito de acordo com aquilo que a pessoa acha que deve fazer, né? Ó, eu vou dar um exemplo. Um dos livros mais incríveis que eu já li sobre abuso, que me ensinou muito, é de um pastor que, inclusive, agora ele tem um ministério para ajudar pessoas e igrejas onde houve abusos, né? É o Jimmy Hinton. Infelizmente não está em português, mas o livro se chama The Devil Inside, o diabo por dentro, né? E ele conta a história do pai dele. O pai dele era um pastor que todo mundo amava muito. Sabe aquela pessoa mansa, sábia, que está sempre ajudando? Aí os casais com filho pequeno queriam ter um tempo para si, né? Um jantarzinho, alguma coisa assim. Não, pode deixar, eu fico com seu filho, sem problema nenhum. A confiança nele era absoluta. E aí, um dia, a irmã dele chega para ele, né, para o filho desse pastor, e fala: o nosso pai abusou de mim e eu encontrei outra pessoa na igreja de quem ele abusou também, quando a gente era criança. E aí o Jimmy Hinton endoidece, né? Mas ele não se furta, ele acredita na irmã e acaba resolvendo denunciar o pai. Nossa. É feita investigação pela polícia e se descobre dezenas de crianças abusadas, já adultas, na igreja, assim, e todo mundo guardando segredo, e todo mundo... Uma coisa horrível. E aí esse homem tá preso, né? Ele tá preso até hoje, e o Jimmy Hinton foi lá. Jimmy Hinton se tornou pastor, assumiu essa igreja, está cuidando das pessoas, e ainda foi lá para conversar com o pai, para tentar entender como que ele abusava. E o pai conta tudo. É muito horrível, mas é muito Frio. instrutivo. E era uma pessoa, assim, sensacional, que todo mundo amava. Ele não era estúpido, ele não era insensível, ele era uma pessoa que todo mundo amava e confiava, mas quando ele ficava com uma criança, ele fazia coisas horríveis com a criança. E depois ele conseguia que a criança não contasse para ninguém. E é muito comum, né, aqueles que sofrem do abuso se calarem, né? Quando não se calam, né, quando é no contexto família ou contexto da igreja, calam ela, né? Para que essa pessoa que ela é vista como uma pessoa exemplar, de repente não tenha a sua reputação manchada, né? Acontece isso, é muito comum. É muito comum. Isso é É muito muito comum comum. que a pessoa não entenda muito bem o que aconteceu. Eu tô fazendo uma série, né? Vai terminar agora essa semana, quinta-feira, 8 horas,
eu estou comentando um caso de abuso, um relato de abuso, né? E aí eu falei para o pessoal assim que às vezes eu tenho a impressão de que o abusador é uma espécie de domador. O domador de leão, de felinos em geral, ele tá sempre com um chicote e um banquinho, né? Com um banquinho, o chicote é óbvio, né? Para fazer o bicho ir para o lugar que ele quer. E o banquinho desnorteia o felino, porque ele tem 4 pernas e o felino ele não consegue olhar para o domador, ele fica confuso, ele olha para uma perna, depois para outra, depois para outra, e ele fica desnorteado. O banquinho é um instrumento de dominação ali. Então, às vezes, eu tenho essa impressão de que o abusador usa o seguinte banquinho. Ele é uma pessoa maravilhosa, aí você fica, puxa, que pessoa bacana, você fica... Enfim, você tem total confiança. E aí, de repente, ele faz uma coisa horrível. E você fica completamente desnorteado. Porque quando chegou nesse ponto, principalmente entre adultos, você meio que luta consigo mesma para manter uma boa imagem do abusador, porque você já está emocionalmente muito ligada a ele, muito até dependente dele mesmo. Então você não consegue acreditar no que ele está mostrando de ruim agora. E você fica desesperada, porque se ele tiver feito todo o processo do love bombing, né, do bombardeamento de amor, você já está num ponto que você precisa muito dele. Ele é um esteio emocional gigantesco para você. Então você não quer acreditar que é uma pessoa que fez uma coisa horrível. E aí, se você questiona, ele volta atrás e ele encarna o amoroso de novo. E aí ele vai fazendo isso. São as 2 pernas do banquinho. E você não consegue olhar para as 2 ao mesmo tempo. Norma, não uma justificativa para o abusador. Mas em casos assim, não é porque o coração idólatra encontrou o seu ídolo? Sim, eu faço essa correlação. É porque existe, né, o ponto nojento do abusador, mas também existe aquele coração idólatra que encontrou o seu ídolo. Sim, é uma vulnerabilidade especial, eu acredito, porque todos nós temos a propensão a idolatrar pessoas, né? Um casamento excelente, você vai ter essa tentação de não querer enxergar os pecados do seu marido ou da sua esposa. Se o seu pai, por exemplo, te tratou como uma princesinha, você vai idolatrar esse pai, e de repente, quando você conhecer um homem com quem você queira casar, você vai achar que ele tá aquém do que você experimentou. Então, assim, o nosso coração ele está sempre nos enganando nesse sentido, atribuindo perfeição a determinadas pessoas, mas a pessoa que é abusada, ela tem uma vulnerabilidade maior. Muitas vezes ela foi abusada quando criança, muitas vezes ela é meio abandonada mesmo, assim, pelos cuidadores. Ela já tem um histórico já. Ela já tem um histórico, ela tem uma vulnerabilidade especial. Eu falei em um dos encontros, né, que é como se a pessoa que é abusada tivesse muito tempo andando em areia movediça e o chão para ela é móvel. Ela sente uma insegurança fundamental na identidade dela. É como se fosse um buraco que não tem fim no coração dela. Então, se chega alguém num iate maravilhoso e fala, vem para cá, ela vai. Ela dá a mão e vai. Ela tem essa perspectiva de um salvador humano. Por mais que ela conheça Jesus, se a pessoa chegar falando em nome de Jesus, ela pode sim se confundir. E aí, no final, a pessoa está convencendo ela a desprezar a vontade de Deus, fazendo coisas ilícitas com ele. Ele consegue inverter
porque, como eu falei de novo, né, lá no encontro, é como se fosse assim, o conhecimento cognitivo, teológico, as informações que a gente tem na nossa cabeça são a porta da frente. Ela está bem guarnecida, né? Está lá com os ferrolhos, os trancos, as trancas, né? Está bem protegidinha. Mas se a gente não cuidar das nossas emoções diante de Deus, se a gente não tiver ajuda de pessoas, se a gente não tiver um processo de se conhecer, entender as nossas fragilidades, a porta dos fundos vai ficar desguarnecida. Ela vai ficar meio que encostada ali. E ele vai conseguir burlar tudo que a gente crê, tudo que está na nossa mente, indo pelo outro lado, que é o lado da manipulação emocional. Ele vai prometer vida e vai entregar morte, e você vai ter dificuldade de enxergar que o tempo inteiro não era vida, era só morte. E você vai ficar ali, paralisada, sem conseguir sair. É muito difícil sair, porque ele vai convencendo você de que a percepção da realidade que vale é a dele e não a sua. Você entende tudo errado, você é louca, você é muito traumatizada, você precisa da orientação dele para viver, que você não vai conseguir sozinha. Então ele bota a pessoa para baixo para ter essa dependência. Então não adianta ter lido milhões de livros maravilhosos de teologia e deixar o nosso passado como se Deus não estivesse ali também. Deus não tá no tempo nosso. Deus, quando olha para mim, ele me vê recém-nascida, criança, adolescente, adulto, velhinha e no leito de morte. Não tem tempo para Deus. Então, o seu passado também está diante de Deus. E ter essa consciência é importante para que você não finja que as coisas ruins não aconteceram, porque elas tiveram um impacto não só na sua alma, mas no seu corpo também. O impacto que, às vezes, você vai ter determinadas doenças que estão ali no meio, elas são ao mesmo tempo físicas e psicológicas. Então, o cristão também precisa se apropriar da sua história, sabendo que está diante de Deus e Deus tem o significado da sua história. E você... não, que as coisas ficaram para trás, né? Tem gente que interpreta esse versículo de Paulo como se fosse não importa o passado, agora Cristo me deu vida, mas não é isso. O que não importa é no sentido de agora eu sou completamente perdoada, não importam as bobagens que eu fiz, Deus me perdoou, estou pronto para uma nova vida. Mas as bobagens que fizeram com a gente e que ficaram e que estão de alguma forma, não digo determinando, mas informando o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, elas precisam ser reconhecidas para que essas palavras ruins de morte sejam trocadas pelas palavras de vida. Amém. Norma, chegou 2 perguntas aqui para você. A primeira pergunta é do Chan, membro aqui da nossa comunidade. Ele está perguntando assim: em uma situação de abuso, de denúncia de abuso, quais os caminhos ou os passos a igreja deve dar? A denúncia de abuso, ontem mesmo eu estava conversando sobre isso, o Iago Martins estava falando no Twitter, e ele faz assim, ele ouve a pessoa, ele ouve. E se for uma esposa que fala do abuso do marido, ele já providencia para que essa esposa seja protegida, na hora. E aí sim vai ouvir os envolvidos, vai chegar mais perto da história, vai ver se tem contradições, enfim, vai usar aquele feeling pastoral para tentar entender o que está acontecendo de verdade. Mas no primeiro momento ela foi protegida. Então eu acho que o que mais está faltando é ouvir as pessoas. Porque em toda a história de abusador que fica anos sem ser detectado, teve uma pessoa que denunciou e não foi ouvida. Sempre teve. Sempre assim. Então,
preste atenção, tome providências, óbvio, não cuide para não destruir a reputação da pessoa que está sendo acusada, mas tome providências para proteger. Por quê? Se aquela mulher estiver falando a verdade sobre o marido abusador, o ônus de não acreditar nela é muito maior do que o ônus de protegê-la e depois averiguar. É muito maior. Que você, ao ponto de ela denunciar, às vezes ele até já ameaçou matar, já mandou para o hospital. Então, assim, tem que proteger, né? A segunda pergunta é do nosso irmão Cleito. Ele está perguntando assim: muitos usam o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, sobre levar irmãos na fé perante a justiça como uma justificativa para não denunciar o abuso, mas resolvê-lo no nível eclesiástico. Isso é bíblico? Não, isso não é bíblico. Paulo está falando de um caso de 2 cristãos que não estão conseguindo entrar em um acordo. Por exemplo, eles fizeram um acordo de que um ia fazer um negócio para o outro. Aí um fez um negócio, mas o outro não gostou. Então ele falou, na verdade você não fez, você não cumpriu o acordo. Não, eu fiz sim. Então Paulo diz, gente, vocês precisam se resolver, tem que ter maturidade para resolver isso. Vai levar o irmão à justiça para uma coisa boba dessas, para a gente passar vergonha, os cristãos passando vergonha, falando de união em Cristo, mas que por um motivo bobo estão ali querendo brigar na justiça, querer meter o Estado. Isso é uma situação. Outra situação muito diferente e que não é da alçada da igreja, é da alçada do Estado, é crime. Isso. Se aquilo é abuso de criança, assédio moral, que é um outro nome para abuso muitas vezes, né? Assédio sexual. Aí você precisa tomar outras providências, até porque se aquele abusador ele só recebeu uma repreensão da liderança ou for até disciplinado, ele pode muito bem fingir arrependimento, porque abusadores são ótimos em fingir. Eles fingem que são pessoas completamente diferentes do que eles são. Então ele pode muito bem fingir arrependimento, a igreja nunca fica sabendo do que ele fez, ninguém ali poder se proteger. Ele finge arrependimento e ele continua, só que ele fica tomando mais cuidado para não ser descoberto novamente. Não é isso que Paulo está dizendo, porque isso seria deixar o lobo agir dentro da igreja. Isso se chama sabedoria bíblica. Não basta você conhecer as passagens bíblicas, você precisa saber aplicar com sabedoria. Não é sábio deixar um abusador solto na igreja se tudo que a gente acredita que sobre ele é que ele falou que está arrependido. Eu tenho para mim o seguinte, um abusador de crianças arrependido, ele consente ir para a prisão. Se ele realmente está arrependido, ele consente ir para a prisão. Ele diz, eu preciso ser parado, porque eu não estou conseguindo me conter. Eu preciso, de fato... Tem abusadores que imploram pela castração química, porque só assim eles se livram daquela compulsão. Isso sim é arrependimento. Ele sabe que ele precisa ser contido. Aquele que chora, não vou para a prisão, não posso ir, vai acabar a minha vida. Apenas um remorso. Como a gente tem muitas histórias assim, e aí o pessoal fica com pena, às vezes é alguém da própria liderança, é filho do pastor, enfim. Esse não está arrependido, não, e ele vai fazer de novo. Se ele não se importa em ser contido, ele vai fazer de novo. Ele não Norma, tem defeito, enfim, ele vai mentir o tempo todo. Sim. Então, Norma, fala. Perdão. De alguma maneira, a igreja ela tem falhado, porque assim, todos os casos de abuso partem da liderança, né? Dependendo de qual abuso seja. Sempre o escândalo é envolvendo alguém da liderança. A igreja, será que ela não erra em selecionar? Porque assim, hoje o que percebemos? A igreja, ela se encanta muito com a habilidade, com os dons,
e acaba esquecendo dos frutos. Hoje nós temos, assim, não generalizando, hoje nós temos pastores que pregam a verdade, que são homens piedosos, mas infelizmente existem muitos que são lobos. Sim, tem. Lobos que encantam com uma boa oratória, com um excelente conhecimento, tá? E em muitos casos existe até uma dificuldade de se excluir esse pastor abusador. A igreja aceita, Sim, chutam a vítima e ficam com o abusador. exatamente. Exatamente. O que acontece é que o abusador sabe adular, né? Ele sabe fazer aqueles apoiadores dele se sentirem muito bem, se sentirem, né? Ezequiel tem todo o 34, tem todo o roteirinho lá direitinho. O mau pastor, o lobo, as ovelhas gordas e os bodes. É uma cultura em que a fragilidade não é admitida. É uma cultura em que ser pastor é privilégio. É uma cultura em que ser amigo do pastor ou ter cargo na igreja é privilégio e não serviço. Então, se alguém aponta algum problema na igreja, apontando a fragilidade, essa pessoa é expulsa. Por isso que as ovelhas gordas expulsam as magras, porque uma ovelha magra seria uma ovelha que não está sendo cuidada, que enfim, já tem uma carga de sofrimento muito grande na vida dela, e ainda por cima ela é vitimada na igreja. Ela é maltratada ou ela é abusada sexualmente, e as ovelhas gordas não acreditam nela e colocam elas para fora. Então é toda uma cultura. O abusador, ele não se faz sozinho, ele tem também os facilitadores, que são as pessoas que silenciam, as pessoas que não acreditam, as pessoas que investigam, as pessoas que duvidam porque elas têm coisas a perder caso aquilo seja verdade. E aí elas ficam na delas e expulsam as ovelhas magras. Isso aconteceu na igreja do John MacArthur, né? Tem esse relato que é real, não é fofoca de internet, de que a esposa de um professor de escola dominical da igreja dele viu que o marido estava abusando fisicamente. Ele batia nas crianças a um ponto que as crianças começaram a ficar assim, com sequela, com problema, com uma dor assim na cabeça que ficou dias para passar. E ela ficou desesperada, ela denunciou e foi considerada mentirosa. Aí ela envolveu a polícia na história, porque ela não ia deixar os filhos, né, serem maltratados ao ponto de destruir, de estragar a saúde da criança. E na investigação descobriram que ele não só batia horrivelmente, mas ele também abusava sexualmente. E aí ele foi preso. Ele pegou muitos anos de prisão por ter abusado do próprio filho. Mas ninguém que ficou na igreja do John MacArthur acreditou nela. Ela foi excomungada de púlpito, foi expulsa da igreja como mentirosa, e aí ela ficou quieta. Por quê? Porque se ela colocasse essa história para correr, os filhos iam sofrer. Então ela esperou, ela ficou fiel a Jesus, ela esperou os filhos ficarem adultos o suficiente para entenderem a história. E aí sim ela resolveu contar, porque é uma história muito emblemática, lamentar muito. E não contente com isso, o MacArthur falou para a igreja que esse marido, né, esse escola dominical preso, tinha sido preso injustamente e estava evangelizando os presos. Então ele fez campanhas de doação para ajudar nesse ministério dele. Então, não é nesse caso que surgem outras pessoas? Não é nesse caso que surgem outras pessoas como testemunha? Uhum. Um dos presbíteros achou essa história super estranha e foi investigar, foi olhar os papéis, foi ver documento e polícia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e ele descobriu que era tudo verdade, e ele falou para o MacArthur: olha, nós precisamos nos corrigir em relação àquela mulher que foi expulsa da igreja, nós precisamos pedir perdão para ela, precisamos nos corrigir, né?
E aí o MacArthur disse uma frase: forget it. Esquece esse negócio. E aí ele resolveu entregar o cargo de presbítero e saiu da igreja em protesto. Ele escreveu Em uma sobre situação dessa, Norma, em uma situação semelhante a essa, né, como aconselhar as vítimas de abuso de maneira centrada no Evangelho? ouvir, acolher, não ficar falando coisas assim do tipo, ah, mas se isso aconteceu com você é para o seu bem. A gente sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas nesse momento do trauma não faz sentido dizer isso, porque parece que você está dizendo, Deus mandou essa tragédia na sua vida para você poder tomar jeito em alguma coisa. É um negócio muito agressivo de se dizer. Deixa ela sofrer o luto do que aconteceu com ela e deixa ela à vontade para buscar justiça, porque isso é uma coisa que eu falo para as pessoas que têm vindo conversar comigo sobre isso. Eu digo, olha, para você denunciar e começar todo esse processo, você saber que é igual se preparar para uma longa viagem. Muita gente vai xingar você, vai dizer que você não é crente, vai dizer que você está mentindo, enfim, como foi feito comigo. Simplesmente pelo fato de eu contar histórias que aconteceram nos Estados Unidos, porque estavam em inglês, eu trouxe algumas delas para cá. O Iago Martins fez um vídeo sobre algumas delas. As pessoas começaram a me chamar de fofoqueira, mentirosa, feminista, enfim, feminista, né, como xingamento, e imagina alguém que denuncia o próprio pastor, o próprio líder, né? É complicado demais. Ou o próprio marido que tem algum cargo na igreja. Então eu digo, é uma longa viagem, você precisa ter certeza de que você está preparado para enfrentar isso e que Deus quer isso de você. Às vezes Deus está dizendo, espera, deixa eu resolver a questão. E às vezes Deus está dizendo, denuncia, tenha coragem. Eu senti que Deus estava me dizendo isso. Permite o Iago fazer o vídeo. Deixa isso ir para um público maior. Sim. Você vai perder muito, mas é isso. Tem gente que diz que eu estou falando de abuso para ter seguidores ou para é de dar gargalhada. Se não fosse tão trágico, porque falar de abuso é um negócio extremamente antipático que tira muito a sua reputação, assim, no sentido de que ninguém quer que você fale. Imagina, autores publicados aqui no Brasil, John MacArthur, Douglas Wilson e outros, pessoal das editoras, pessoal Quem imaginaria Ravi Zacarias? Ravi Zacarias, as pessoas não querem que você fale. Sim, os ídolos do coração. Exatamente. Eu vejo como maior dificuldade em um aconselhamento quando você fere o ídolo da pessoa. Essa pessoa se transforma. Ira, né? Se transforma. Nós estamos falando de uma liderança, né? Mas como envolver pessoas da igreja no processo do discipulado dessas vítimas? Como envolver uma membresia? Eu acredito. A membresia, ela muito boas, mas ao mesmo tempo muito complexas de serem respondidas em poucas palavras. Eu acredito no que eu já falei para você, mas agora aplicando a esse caso específico, que a cultura da igreja ela precisa estar centrada no evangelho de verdade, não é pregar a salvação é pela fé e acabou. É só isso que as pessoas precisam ouvir. A salvação é pela fé, faça suas devocionais, deixe seu pecado e se arrependa e pronto, e tudo certo. Não. Existe uma cultura junto, uma cultura que é uma cultura de vulnerabilidade. Todos nós somos pecadores e estamos aqui para crescermos juntos. Então, se alguém peca contra mim, eu vou entender, eu vou perdoar, e eu também vou fazer isso. A gente vai
aquela coisa de submeter uns aos outros, né? De ter esse respeito, essa consideração, esse amor, que é um amor de irmão mesmo. Agora, uma cultura propícia ao abusador, para começar, é uma cultura que não admite fragilidade, não admite vulnerabilidade. Então, se alguém chega e fala, eu fui ferida por uma pessoa da igreja, não, perdoa e esquece. É aquela coisa bem, sabe? Não é resolver. O perdão, ele é recomendado como se fosse um tapa-buraco e no final tá todo mundo ferido, tá todo mundo... Ninguém se arrependeu, ninguém se reconciliou de verdade. Então, é isso. Tudo começa com a admissão da fragilidade. Por isso, Ezequiel é tão certeiro quando ele fala nas ovelhas gordas. As ovelhas gordas, elas estão buscando os próprios benefícios, elas têm mais do que precisam, elas têm ali a consideração do pastor, elas têm cargo, elas têm privilégio, elas são famílias antigas na igreja, muitas vezes elas mandam e desmandam, elas influenciam as eleições e tal, e tal, e tal. Mas se aparece alguém querendo ser cuidado, não, aqui não é lugar pra gente cuidar de ninguém, não, a gente é que manda aqui. Você vai chegar de mimimi, ponha-se no seu lugar. Isso é uma cultura que fomenta abuso. Então, a membresia, nesse caso que você ela cita, precisa estar confortável com a ideia de expor as fragilidades uns dos outros e realmente abrir para amizades sinceras ali. E isso começa muito da liderança. Se a liderança for aquele tipo de pastor que não tem amizade com ninguém, provavelmente isso vai passar, isso vai ser comunicado aos membros de alguma forma. O líder, ele de fato tem poder de influência muito grande. E as pessoas imitam ele até nos pecados dele. Isso é natural do ser humano. Então, no final, eu não estou falando tanto de o que fazer, mas de ser. A pessoa tem que ser crente, e tem que estar lutando pela própria santificação. E ela já tirou Jesus do centro, acabou. A igreja vai para o buraco, não tem como. Nesse caso, Norma, você está citando que são homens, mulheres, ou seja, uma liderança que está se colocando no lugar de Cristo, como cabeça da igreja, né? Como forte, que sabe o que é bom para as ovelhas e que tudo tem que ser do jeito dela. É óbvio Sim. que aquela que diz eu fui ferida por uma pessoa da igreja, ela bagunça tudo. Então essa é desacreditada, é posta para fora. Nossa. É uma questão de mentalidade mesmo. Sim. Agora, se é um pastor que já está acostumado, como diz a palavra, cuidar das feridas, e buscar as perdidas, aquele pastor que realmente se sacrifica pelas ovelhas, não é só pregar no domingo nem dar estudo na igreja, mas se der problema com algum membro, ele acompanha a pessoa na delegacia, ele vai para essas situações que ninguém quer, ele está lá pelo bem das ovelhas que estão sofrendo, e ele sabe quais são as ovelhas que estão sofrendo. Agora, o pastor distante, não, ele não quer saber, ele nem gosta de aconselhar muitas vezes. Ele só quer pregar, ser ouvido e ser admirado. Às vezes, é tudo que ele quer. Aí não cai num pastor narcisista? Uhum. Que é o mau pastor. Ezequiel 34 tem o mau pastor e tem o lobo. O mau pastor, às vezes, não é o que abusa, mas é o que coloca, por sua inatividade ou por promoção mesmo, coloca o lobo em posição de devorar ovelhas. Esse é o mau pastor. A gente tem que pensar aí na figura de Eli e dos filhos dele. Eli era um sacerdote bem intencionado, mas ele meio que ele não queria mais incômodo, ele queria a paz dele, ele queria, enfim, ele também aproveitava mais do que ele devia, né, dos sacrifícios e tal. E os filhos dele já eram lobos mesmo. Eles pegavam partes dos sacrifícios que não era para eles pegarem, e eles ficavam assediando as mulheres que serviam na porta lá do templo. Eles
eles abusavam da posição deles para ter encontros sexuais. Então, Deus fala, Eli, eu não estou gostando disso. Você tem que fazer alguma coisa. E ele fala, meus filhos, não façam isso. Que é tratar lobo como se fosse um animal afável e que não está querendo devorar. E aí os filhos ficam no final, e isso deve ser uma palavra de aviso para nós, que olhamos para essa realidade e não conseguimos discernir. O que acontece? Sabemos. Os filhos dele são mortos em batalha, e assim que vão avisar o pai morre também. Ele cai da cadeira e morre, porque ele estava muito pesado. Olha só. Aí você faz essa analogia com essa questão do peso com aquela pessoa gananciosa. Ela quer tudo para ela. Ela quer mais do que ela precisaria. Ela está centrada nela. A posição que ela ocupa é por ela, em primeiro lugar. Quando, na verdade, a liderança é serviço. É pelo outro, em primeiro lugar. Sim. Aí, no caso, empatia. Empatia e caminho, né? Essa disposição sacrificial mesmo. Uma disposição sacrificial de eu não tenho nada a ganhar ajudando essa pessoa. Muito pelo contrário, eu vou perder sono, eu vou ficar preocupada, eu vou ser perturbada em horas que eu não quero, eu vou ter que ficar pensando na história dela. Mas por amor a ela e amor sincero, não fingido, eu me disponho. Isso é liderança. Agora, uma pessoa que está numa posição de cuidar e que não cuida, o que ele está fazendo ali, né? Exato. E foi o que Cristo falou para os discípulos, né? Amar como eu vos amei. Exatamente. Ele deu o exemplo. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. É a vida, gente, é a vida. Imagina se chega um cara com uma metralhadora na sua igreja e fala quem é aqui o líder? Aí o pastor aponta para o presbítero. Imagina isso. E, no entanto, óbvio que essa situação é muito difícil de acontecer, mas esses sacrifícios menores, eles são parte do trabalho pastoral. Você tem que estar disposto a olhar para a dor do outro e sofrer junto com o outro. Eu estou num ponto na minha vida que é muito difícil para mim conceber uma vida realmente cristã diante de Deus que não contenha muito sofrimento. Porque se você não sofre na sua vida cristã com as coisas que você presencia, com o mal que é feito não só a você, mas aos outros, você está vivendo um pouco no mundo de faz de conta. Você não está sensível ao mal que existe no mundo. E Deus sofre muito pela gente. A gente sabe. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente sabe o quanto Deus se compadece e sofre conosco. Então, se você é um discípulo desse Deus, que não é distante, que não é impassível, que não é indiferente, mas você quer ter uma vida sem sofrimento, é melhor procurar outra filosofia, outra religião. Não é. Exato. E, infelizmente, é o que nós vemos hoje, né? Assim, um outro evangelho sendo pregado, que é o evangelho sem cruz, sem sofrimento, né? O evangelho certamente vai se aproveitar das pessoas. Com certeza. Nós estamos finalizando aqui nessa live. Queria agradecer de todo o coração a sua disposição. Eu que agradeço. Conversa poderia ir longe, né? Tem um compromisso conosco já marcado. Legal. Eu queria deixasse uma mensagem para as vítimas de abuso. Qual mensagem você deixaria? Eu acho que a mensagem mais importante de todas é que Deus vê. Deus vê, Deus ouve, Deus se compadece. E às vezes
você vai estar sozinha, sozinho, mas Deus está ali. A gente fica sozinho sem pessoas, mas Deus está sempre ali. Em algum momento ele vai prover uma orientação, uma libertação, uma ajuda de algum dos filhos dele. Ele vai prover. A gente nunca fica completamente desamparado, mas fica atento, porque não fica sofrendo sozinho nesse sentido. Fala com Deus, mas também busca alguém com quem falar, alguém que leve a sério o que você está dizendo e que se compadeça de você e que realmente se propõe a ajudar. É muito importante. Mas na vida com Deus é que você vai perceber essa necessidade de olhar para a sua história, entender melhor o que aconteceu com você, ao ponto de poder partilhar com alguém. Tem todo um trabalho interior aí a ser feito, e é um trabalho, antes e acima de tudo, diante de Deus. Cuidado com as orações pro forma, agradecimento, acabou, coloca essa sofrência diante de Deus, estude sobre esse Deus, entenda quem é esse Deus, porque esse Deus é amável e maravilhoso e ele merece que nós o busquemos e que nós sejamos o máximo possível próximo dele. Amém.